Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense vai adquirir materiais de proteção e medicamentos na China, Austrália e Cuba antes de obter equipamentos de triagem do Covid-19. O Conselho de Ministros aprovou na quarta-feira o pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para a aquisição na China, Austrália e Cuba de equipamentos e medicamentos para o Covid-19. Segundo Fidelis Magalhães, os fármacos adquiridos não permitem a cura, mas apenas o alívio dos sintomas do coronavírus. Para 3 ou 4 milhões. O pacote disponibiliza cerca de 4 milhões de dólares, o que se soma ao pacote apresentado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. A previsão máxima é de 11 milhões de dólares. Porém, vamos usar este montante segundo as necessidades. Dividimos o orçamento em fatias. Compra imediata depois. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo Soares, disse, entretanto, que já se coordenou com a Embaixada da China em Timor-Leste. Dentro de 1 ou 2 semanas, os equipamentos e medicamentos deverão chegar a Timor-Leste. O executivo prevê que essas aquisições permitam fazer face às necessidades a médio prazo. Estamos aí a fase segunda, agora está aí a fase de intervenção, ela fase. Isto será numa segunda fase de aquisição. Neste momento, estamos a fazer uma intervenção, nomeadamente para tomarmos medidas necessárias junto da sociedade e lutarmos contra esta pandemia. Estamos a planear a triagem nacional para a segunda fase. Quando os medicamentos e equipamentos estiverem completos, é que depois vamos decidir. Segunda fase, quando os equipamentos estão completos, então começa a ralar. E tem que De acordo com Dionísio Babo, o governo adquirirá, entre outros, gel desinfetante e material de proteção para os profissionais de saúde. O ex-presidente da República, José Ramos Horta, pediu ao governo timorense que fizesse levantamentos dos fundos petrolíferos para combater a propagação do Covid-19 em Timor-Leste. Vamos em seguida acompanhar uma entrevista exclusiva com Ramos Horta. Nunca Timor-Leste, nunca o mundo atravessou uma crise tão grande desde a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi a maior catástrofe da história da humanidade até hoje. Hoje houve outras grandes catástrofes depois da Segunda Guerra Mundial, catástrofes humanas, genocídios. Esta, em tempo de paz relativo, porque muitos países do mundo não viveram em paz. A Síria, Sudão do Sul, Iêmen e tantos outros não têm vivido em paz. Mas, no pós-guerra, podemos dizer, no lado de saúde pública, esta é a maior crise, que está já em 2/3 do mundo. E vai continuar, vai aumentar até algum dia, algum mês, vai estancar. Mas o vírus acelerou uma crise econômica global, que é a maior de sempre desde antes da Segunda Guerra. Provavelmente pior que a grande crise, a grande recessão americana dos anos 30. E recessão também na Europa, nos anos 30, que levou ao fascismo na Itália, levou ao nazismo na Alemanha. É a maior crise de todos os tempos. O impacto em Timor-Leste, como o impacto no mundo, é enorme, é profundo. Estamos a enfrentar uma crise de saúde, mas que é também uma crise econômica, financeira. Exige da liderança timorense visão, coragem, muita humildade, muito pragmatismo, muita inteligência. A minha recomendação ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Governo, lidar com este problema em 2 frentes. Uma frente da saúde, para controlar o vírus, poupar vidas, salvar vidas, evitar maior calamidade em Timor-Leste, mas, ao mesmo tempo,
uma grande intervenção na área econômica. Não pode lidar só com a parte de saúde e negligenciar a parte econômica e financeira. Eu digo, Sr. Primeiro-Ministro, se é preciso injetar $1 bilhão, 2 bilhões de dólares nos próximos 2 anos, 2020 e 2021, na nossa economia, injeta-se. Temos uma grande parte do Fundo Soberano investido em tesouros americanos, na dívida americana, cujo resultado, o retorno é menos de 1%. E nem esquecer quanto é agora. Portanto, vamos retirar o dinheiro do Fundo Soberano para salvar o nosso povo, para salvar a nossa economia. Não esquecer ajudar o setor privado, nacional e internacional. Falar aos bancos para perdoarem as dívidas. O governo injetar dinheiro nos bancos, sobretudo o BNCTL e BNU, que têm emprestado dinheiro aos nossos investidores, para que eles também tenham confiança. Perdoar as dívidas, perdoar a conta de eletricidade. Ajudar o setor privado nacional e internacional para que mantenham sob salário, emprego, os timorenses. Os que eles têm empregados, mantenham-nos com apoio nosso. Isto é que eu digo, visão e muita coragem. É necessário declarar estado de emergência? O estado de emergência é óbvio, é necessário, o Conselho de Ministros decidiu hoje, o Conselho de Estado, o Conselho de Ministros decidiu há dias, o Conselho de Estado decidiu hoje. Eu corrijo, não posso dizer o Conselho de Estado decidiu. O Conselho de Estado é um órgão consultivo. O Conselho de Estado recomendou unanimemente ao Presidente para promulgar, para mandar a lei para o Parlamento. É o Parlamento que deve, num dia, votar, debater e votar. E então torna-se lei, torna-se mandatório. Não é o estado, digamos, que alguns possam recear, um estado de emergência que vai pôr em perigo as liberdades democráticas, os direitos humanos. Longe disso, para permitir ao governo de tomar medidas, quer na área de segurança, na área social, área diplomática ou área de investimentos, área de, portanto, investir, ir buscar dinheiro no fundo petrolífero, sem muitas demoras. Portanto, dar maior flexibilidade de intervenção ao governo. É o que a lei permite. O Conselho de Estado timorense concorda com a decisão do estado de emergência para fazer face à propagação do coronavírus em Timor-Leste. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, convocou esta terça-feira uma reunião com os membros do Conselho de Estado no Palácio Presidencial em Dili. O objetivo do encontro foi decidir o estado de emergência do país para face à propagação do novo coronavírus em Timor-Leste. Neste encontro, o Conselho de Estado apoiou com unanimidade a declaração do estado de emergência em Timor-Leste em resposta à pandemia do Covid-19. O Conselho de Estado, presidido pelo chefe de Estado timorense Francisco Guterres Luolo, contou com a presença do ex-presidente José Ramos Horta e Taurumatan Ruak na qualidade de atual primeiro-ministro. Já o ex-presidente Sanana Guzmão não participou no encontro e convocou uma conferência de imprensa na sede do partido que lidera, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense. Participaram ainda no Conselho de Estado o presidente do Parlamento, Araunoe Amaral, 5 pessoas nomeadas pelo presidente timorense Eduardo Barreto, Aurora Ximenes, José Cornélio Guterres, Arcângelo Leite e José Naimori. Estiveram também presentes outras 5 designadas pelo Parlamento, Faustino da Costa, Alcino Baris, Maria Magno e Laura Abrantes. O governo timorense pretende que a declaração do estado de emergência, que tem ainda de passar pelo presidente e parlamento, entre em vigor esta quinta-feira. Depois das reuniões, a Constituição define que a declaração terá ainda de passar pelo Parlamento Nacional. Prevê-se no máximo um dia para o seu debate e votação. O novo coronavírus, responsável pela pandemia do Covid-19, já infectou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo. Mais de 15.100 morreram. Vários países adotaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que revogará normas de um decreto que permitia a suspensão de contratos de trabalho e o não pagamento de salários por parte de empresas. A medida havia sido anunciada no domingo e entrou em vigor após a publicação de uma edição extra do Diário Oficial da União. Os objetivos deste artigo, que será suspenso pelo governo, e das outras normas estabelecidas pela medida provisória eram, segundo a publicação anterior do presidente brasileiro no Twitter, evitar demissões e resguarda de empregos. Que o pânico é uma doença também mais grave que a própria causa do vírus. Esse sentimento nós temos que levar à população. Empregos estão sendo exterminados. Em especial, aqueles que vivem da informalidade. Flexibiliza mais ainda a CLT, é uma maneira de preservar empregos, tá? Diminui a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite que se entre em férias agora, que é melhor do que ser demitido. Basicamente, é por aí essa nossa medida. O que eu reclamo é que tem algumas autoridades que estão ministrando remédio em excesso, que leva ao desemprego. Na tarde de domingo, o Ministério da Saúde atualizou os números relacionados à pandemia do novo coronavírus. Segundo as autoridades brasileiras, foram registradas 25 mortes e houve a confirmação de 1.546 casos da doença no país. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infectou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram. Depois de surgir na China em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial de Saúde, OMS, a declarar uma situação de pandemia. O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com o maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infectados já estão curados. Os produtores em Portugal desdobram-se a aplicar normas de segurança alimentar contra o novo coronavírus. A medida visa impedir que as explorações e centrais parem e que comecem a escoar menos. Antes do governo decretar, portanto, a quarentena, nós começamos logo a tomar medidas de restrição de entrada de pessoas dentro da nossa exploração. Portanto, só funcionários e a gerência. Medimos diariamente a temperatura aos funcionários, portanto, à entrada e à saída. Muita higienização, portanto, duplicamos ou triplicamos a higienização diária com a limpeza. Já há 15 dias que começamos a alterar outros métodos, mais luvas, máscaras, lavar mãos, desinfetar mais as instalações. Isto é um tema novo para nós e todos os dias vamos tendo alterações conforme vai saindo as notícias. Nós temos na exploração vários setores, várias parcelas, e o que temos estado a fazer é criar vários grupos de trabalho e para não fazer com que as pessoas estejam muito juntas a trabalhar. O grupo está dividido em dois, portanto, para tentar que as pessoas estejam o menos junto possível. Estão a trabalhar em linha a 2 metros e em grupos separados. Até ao final da semana passada sentimos uma grande procura por parte da compra dos hortícolas, portanto as pessoas, ao ter que ficar em casa, foram aos supermercados e compraram. Portanto, começamos a sentir no final da semana passada, a partir de sexta-feira, uma quebra. Portanto, as pessoas deixaram de consumir, e esta semana continua, portanto, segunda e hoje também os pedidos a serem muito mais reduzidos, para aí quase 50%. A semana passada afetou um pouco, os picos de encomendas foram elevados, que as pessoas fizeram grandes encomendas e tentamos cumprir com tudo e foi um bocado complicado. Esta semana já se nota alguma quebra nas encomendas. Neste momento não estamos a conseguir exportar nada
No mercado nacional, já a semana passada sentimos alguma quebra. A partir de quarta-feira sentimos uma quebra grande no mercado nacional, de frutarias, que são clientes nossos, de restauração, de hotelaria. Esta semana, na grande distribuição, está-se a sentir o que se sentiu a semana passada no mercado nacional. Os turistas do navio de cruzeiro que atracou em Lisboa, Portugal, puderam finalmente pisar solo português. Regressam aos países de origem no âmbito de repatriamento devido à pandemia de Covid-19. A operação de repatriamento dos 1.338 passageiros do navio de cruzeiro MSC Fantasia, que se encontra no terminal de Santa Apolónia, em Lisboa, começou nesta terça-feira. Desde domingo que os passageiros, entre os quais 27 portugueses, que desembarcaram antes desta operação realizada devido à pandemia do novo coronavírus, esperavam uma solução para o regresso aos países de origem. Os passageiros foram transportados em diversas viagens dos autocarros em direção ao aeroporto Humberto Delgado, de onde regressarão para os diferentes países de origem em voo charter, em articulação com as embaixadas. O navio de cruzeiro iniciou a viagem no Brasil, com destino a Marselha, com passageiros de 38 nacionalidades, maioritariamente de países da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália. A incerteza e a possibilidade de terem de deixar Portugal devido à pandemia da Covid-19 são receios manifestados por estrangeiros. No domingo, o governo decretou o encerramento de parques de autocaravanismo e campismo. Até sexta-feira, os utentes de várias nacionalidades terão de deixar os parques. O problema é que não receberam quaisquer indicações das autoridades do modo como têm de deixar Portugal, que tem as fronteiras terrestres fechadas. We don't like planes. Certainly on these circumstances, with all that people, you never know who it is, all that people in a plane, in the air conditioning, it's not good. Outra das caravanistas no parque a curta distância da fronteira espanhola descarta também o avião para o regresso à Holanda. E fala também em outras pessoas. Over there are above 80 years old. They are complete panic. They are afraid, and I think it's too much for them to leave the camper here. Karen sugeriu que era melhor manter as caravanas naquele parque e criar uma zona de segurança. O marido, que aludiu ao facto de muitos caravanistas estarem a milhares de quilómetros de casa, também tem a mesma opinião. We want to stay here. We want to look for a house, renting a house. We give up our house in Holland. We don't have anything, nothing anymore. So we know tourists, we want to stay here. A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António está ainda a fazer um levantamento do número de utentes que permanecem nos parques de campismo e caravanismo do concelho. Só depois serão tomadas medidas. Quase paralisado e com a maioria das lojas encerradas, o Centro Colombo em Lisboa tem apostado na proteção e higienização do espaço contra o Covid-19. O Centro Colombo tem 320 lojas. Atualmente, ao dia 2, estão em funcionamento 35 lojas, que corresponde a aproximadamente 1/3 da área de lojas do centro. Os acontecimentos que antecederam esta pandemia foram todos muito rápidos. Tivemos sempre presentes em cada momento e, portanto, a primeira atitude que nós tomamos, oficial, foi a de flexibilizar o horário das lojas, para que cada loja pudesse, por sua vez, otimizar também o seu esquema de funcionamento. Temos responsabilidade relativamente aos visitantes que se dirigem ao Centro Colombo para satisfazer as suas necessidades e, portanto, também temos uma responsabilidade perante os visitantes. A Vorten mantém as suas lojas abertas, efetivamente, porque os nossos bens foram considerados bens de primeira necessidade nestas circunstâncias, portanto as pessoas não podem ficar sem meios de teletrabalho nem de conservação de alimentos e, portanto, aquilo que temos sentido é que, efetivamente, as pessoas têm vindo menos às lojas, têm preferido mais o online, portanto, satisfazer as suas necessidades através do online. Ainda assim, neste momento, só entram clientes na loja acompanhados
feitos por um colaborador. Existem desinfecções, portanto, medidas de desinfecção das mãos, tanto do cliente quanto do colaborador à entrada. Não é permitido tocar nos produtos e as pessoas vêm para comprar, efetivamente. Nota-se também que os produtos de eletrónica, não só computadores, mas também frigoríficos, até máquinas de café, nos últimos dias, repare, não é possível tomar um café na rua. E, portanto, nós temos sentido um aumento da procura de máquinas de café porque as pessoas, efetivamente, satisfazem essa sua necessidade de uma outra forma. Neste momento está a normalizar. Houve períodos de grande afluência, mas neste momento as pessoas estão a respeitar aquilo que são as diretivas e estão normalizados. Um processo perfeitamente controlado. Nós estamos limitados em termos de presença dentro da loja. Estamos a fazer esse processo com total adesão por parte dos nossos clientes e com toda a tranquilidade. Neste momento o fornecimento está normalizado. Obviamente existem produtos com elevada procura, cuja quantidade pode não ser a suficiente para a procura e por isso limitamos de forma a que chegue ao máximo de pessoas possível. Mas neste momento os nossos entrepostos estão cheios, as nossas lojas estão cheias e de facto estamos a garantir a correta atribuição de mercadoria para podermos fazer face à procura dos nossos clientes. Nós estamos abertos, estamos a atender, as pessoas esperam aqui, tem espaço para esperar, depois entram para a farmácia, uma de cada vez, assim que temos um colega disponível, uma pessoa entra, temos 6 balcões, também garantimos as condições de segurança, temos luvas e temos álcool e álcool gel. Neste momento não temos máscaras, mas temos o álcool gel e as luvas. No setor do comércio começamos a verificar principalmente trabalhadores que estavam em período experimental, desde a alteração da lei que alargou o período experimental. O que estamos a ver é que vários trabalhadores que nos comunicam a dizer que foram despedidos e contratos a prazo em que os trabalhadores estão-nos a informar também que a empresa já está a começar a anunciar que o contrato não vai ser renovado. Portanto, isto já começa a acontecer, ainda casos bem, não é só numa única empresa, começa-se a alargar a todo o setor do comércio. Nossa preocupação neste momento é garantir condições de higiene, proteger os nossos visitantes, os colaboradores das lojas, os fornecedores de serviços Centro Colombo e garantir que o centro continue a funcionar, respeitando as medidas de higiene que nos foram aplicadas a todos. E nesse aspecto estamos a fazer um trabalho muito disciplinado. Relativamente ao impacto, pois é evidentemente uma questão muito complexa, cuja dimensão desconhecemos, mas não é essa a nossa preocupação agora. Oportunamente iremos estudar esse assunto em conjunto com os nossos lojistas e com certeza que vamos adotar soluções a contento de todos. Em Moçambique, Helder Patrício, vendedor de cabelo oriundo da China, está a enfrentar problemas por causa do novo coronavírus que o deixam à beira do desespero. Também 4,5, este aqui 3,5. É na Europa que neste momento se está a sentir mais os diferentes impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Mas em África e concretamente em Moçambique, os vendedores de diferentes produtos mostram-se assustados e preocupados com os negócios que lideram. É o caso de Helder Patrício, vendedor de cabelo oriundo da China. Desde janeiro que está a ter dificuldades em receber mercadoria e agora a situação piorou com as medidas mais restritivas impostas pelo governo. Foi meados de janeiro que a coisa começou a pegar fogo, né, para da China, as notícias, avisos ali e colar, e por aí não viajou-se mais. Ficamos numa situação de stand-by, aguardando por boas novas, de forma a saber se isto ia parar tão já e aquilo não. Mas, como vimos, a coisa só foi prolongando e agora estamos numa situação em que está espalhando para o mundo fora, tanto países europeus e alguns casos africanos também. Tenho dependentes, falo de família direta, neste caso, filha e meus pais também, que de alguma forma dependem de mim, porque algo na mesa sempre faz alguma diferença, né? 800 mil, estamos a falar de um casamento de média. A viver uma história semelhante está Marta Simbine, comerciante de vestidos de noiva feitos também na China. A vendedora abastecia-se neste país asiático desde 2011. Eu fiquei embaixo, porque tenho clientes, estão à espera. Quando vou para lá, tenho uma lista de noivas que querem vestidos, querem isto, querem aquilo, querem daminhas, damas. Então, quando param, automaticamente tudo, para mim, ficou estragado. O meu negócio parou.
Segundo a Associação de Comércio, Indústria e Serviços de Moçambique, o setor informal deste país alimenta-se em boa parte de produtos oriundos da China, devido não só à facilidade de acesso ao mercado, mas também aos baixos custos de aquisição. Até ao momento, ainda só há registro oficial de um caso de Covid-19 em Moçambique. O novo coronavírus já infectou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que a propagação do novo coronavírus na região coloca Moçambique numa situação de risco iminente. Alertou que a doença não respeita fronteiras. Importa realçar que a maior parte dos países da região, incluindo aqueles que têm uma fronteira direta com o nosso país, reportaram recentemente os primeiros casos da doença. Isso coloca-nos numa situação de risco iminente e de grande preocupação. No fim da gravidez, a moçambicana Tsitsi Benjane diz que não teve escolha para comprar enxoval senão enfrentar o pânico pela Covid-19. Teve de arriscar uma quarentena ao atravessar a fronteira para o Zimbábue. As filas são imensas, compactas, com dezenas de pessoas, sem a distância recomendada pelas autoridades de saúde em todo o mundo para prevenir a transmissão do novo coronavírus. A empregada doméstica vive em Macipanda, uma localidade da província de Manica, centro de Moçambique, que dá nome ao principal posto de fronteira com a Zimbábue. A afinidade cultural e a economia com aquele país supera receios. A situação social e econômica de vários moçambicanos e zimbabueanos leva-os a enfrentar riscos de infecção nas longas vilas da travessia, onde se encontram sobretudo zimbabueanos em busca de bens essenciais em Moçambique, face à débil situação econômica do Zimbábue. A zimbabueana Zulia Mapaike passou pelo teste de temperatura e desinfecção das mãos com cloro e agora pode carimbar o passaporte e entrar para Moçambique, onde pretende comprar alimentos e cadernos escolares para os filhos. Dispensa o pânico em torno do novo coronavírus e diz ter fé em Deus para sua proteção. Depois de surgir na China em dezembro, o surto espalhou-se já por 177 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia. Artistas moçambicanos pediram incentivos para o setor face ao surto da Covid-19. Alertam para o impacto terrível na indústria com a suspensão de todos os eventos com mais de 50 pessoas. Aquele responsável falava à margem de uma reunião realizada em Maputo que debateu os desafios das artes face ao Covid-19 em Moçambique. O impacto é muito grande. Aqui no Centro Teatro do Oprimido, por exemplo, temos uma série de atividades que foram canceladas, desde apresentações, o aluguer do nosso espaço que acolhe festas e eventos. Está a ser tudo cancelado. Nós temos estado a realizar treinamentos de grupos nas províncias. Temos 9 treinamentos que foram cancelados. Nós estamos a trabalhar na organização de roadshows com parceiros para mobilização e engajamento comunitário. Temos roadshows até maio. Todos os roadshows foram cancelados. Estamos aqui a trabalhar com 13 colaboradores que precisamos pagar remuneração. Temos contas de água, de luz, de telefone, de internet. Portanto, estamos aqui em parampas sem saber exatamente o que queremos fazer, como a situação há de ser. Estamos num momento mesmo de muito desafio, que estamos com os espetáculos cancelados e posso dizer que estamos em pânico. Sim, estamos em pânico, mas contudo estamos a tentar nos organizar para ver o que nós podemos fazer perante essa crise. Vamos ficar nas nossas casas, vamos produzir bastante. Há artistas que ficavam assim muito tempo até para pensar em ideias novas. Está aqui uma oportunidade para pensar numa ideia nova, mas também entregar-se como artista para ajudar a disseminar boas informações. Eu acho que de forma criativa podemos criar pequenos diálogos, podemos gravar pequenas coisas e as nossas televisões, querendo, podem melhor usar isso aí para educar a população, para entreter a população. Os incentivos devem ser pensados para todos os intervenientes. Nós temos micro, médios e grandes empresários, o setor cultural também tem. Estas pessoas vão ficar nos próximos tempos sem produzir.
e quando elas voltarem, elas vão precisar de fazer novos investimentos. Os incentivos podem ser na dimensão de incentivos fiscais e pode ser na dimensão de financiamentos. E financiamentos, quanto menor ou inexistentes as taxas de retorno, melhor para eles. Que eles vão se concentrar no negócio, no entanto, que tal, e têm maior possibilidade, com rapidez, de devolver o dinheiro que lhes tiver sido dado. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na ZMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.